Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar, como vocês já viram aqui no título, sobre Bridgertons. E sim, pega sua pipoca porque a gente tem muita coisa pra falar. Antes de eu falar sobre essa série que tem ganhado o meu coração, não deixa de curtir esse vídeo, que é muito importante, se inscrever no canal e roda essa vinheta. Hoje eu finalmente vim falar de Bridgertons e eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa mesmo. Isso porque eu li os 4 primeiros volumes da série, então eu li aí o primeiro, que é o Do Que Eu, lembrando que eu li o Do Que Eu depois de rever pela segunda vez a série, eu ainda não havia lido o livro. O Visconde que Me Amava, que é a temporada na qual, o livro no qual a temporada vai ser mais focada, entre aspas, porque a gente vai falar de muita coisa que ainda vai rolar nessa temporada e que vem aí dos próximos livros, como já aconteceu antes, mas já a gente fala sobre isso. O terceiro volume, que é Um Perfeito Cavalheiro, que é o livro do Benedict, que conta a história dele, e o quarto volume, que é o livro Os Segredos de Colin Bridgertons, que é o livro aí da Penélope. Eu tenho opiniões um pouco diferentes pra cada um desses livros, e eu acho que eu vou começar falando sobre eles, porque daí a gente consegue depois fazer um resumão do que eu acho que vem aí pra temporada. Acho que assim vai ser melhor. Então vamos começar falando sobre o primeiro livro. Não tem muito do que a gente falar, pensando que a primeira temporada já tá aí. E a gente pode começar falando sobre o porquê eles fizeram a série do jeito que ela é. Lembrando que a série é uma produção Shondaland. Isso significa que tá dentro do grupo Shondaland, que é um grupo em que uma das cabeças principais é a Shonda Rhimes. Shonda Rhimes é essa responsável por muitas séries de sucesso e que tem um certo padrão em que a gente consegue ver nitidamente aqui em Bridgertons também. Então a Shonda fez Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Station 19, Private Practice, enfim, Grey's Anatomy é o maior sucesso da Shonda Rhimes. E todos eles têm em comum uma coisa que a Shonda, desde eu li o livro dela, inclusive, que se chama, eu vou deixar a capa aqui, que é o livro que se chama O Ano em que Eu Disse Sim. E nesse livro ela fala da importância dela colocar protagonistas negros e empoderá-los e trazer essa importância e deixar isso uma coisa mais natural, porque quando Grey's Anatomy estreou, acabou sendo um sucesso logo de cara. E desde então ela sempre pensou desde o início em trazer personagens negros, empoderá-los. E hoje ela tem orgulho de falar, em uma recente entrevista eu li, inclusive, ela falando que Grey's Anatomy é a série que mais tem protagonistas negros e que mais ela se orgulha, que foi pioneira nisso, e é uma coisa que é da Shonda Rhimes, então é claro que ela ia fazer isso em Bridgertons. A proposta de Bridgertons, pra mim, quando eu li o livro, ficou muito mais clara. Embora eu já tinha visto muita gente reclamando, quando eu vi análise de livro versus série, eu vi muita gente falando que é muito diferente e tal, e eu acho que isso se dá principalmente, como eu disse, pela proposta da série. A série é pra ter uma pegada romântica, deliciosa, palaciana, uma coisa bem gostosa de se ler, de se assistir, porém com uma pitada de comédia. Então você tá rindo, sempre rindo ali com Bridgertons. É claro que é um romance com comédia, e não uma comédia de romance com romance, uma comédia romântica. Então essa é a proposta da série, e ao mesmo tempo que ela traz pautas muito importantes. Na série a gente vê que esse protagonismo negro vem devido à explicação de que a rainha é uma personagem, é uma pessoa negra, e isso abriu as portas para os demais pessoas ali negras terem posições de poderes e nomes aí de poder. Esse assunto foi muito debatido pós a estreia da série. Eu não vi problema nenhum, achei muito legal. Eu sei que foge da realidade naquela época. Havia muito mais preconceito do que há hoje. Era muito mais discriminado, não existiu nada disso. A Rainha Charlotte não era daquele jeito, uma vez que a Rainha Charlotte, ela realmente é um personagem que existiu, que rolou ali na Inglaterra em determinado período. Mas não era assim. Lembrando que os livros, eu acredito que a série também se passam entre 1810 e 1820 e alguma coisa. Durante esse período que as coisas ali estão rolando. E, como eu disse, na vida real não era exatamente assim. Mas eu entendo o porquê eles fizeram isso. Entendo que é pra fugir um pouco da realidade. Eles deram uma explicação plausível pra isso. Mas não é a realidade. E pra mim, eu não tô nem aí, eu achei incrível. Pode ser fazer do jeito que quiser, que eu achei incrível. A gente tem como personagens de poder, como eu citei, a Rainha Charlotte, o Duque de Hastings, que é o Simon, a Lady Danbury, que é uma personagem super respeitada tanto nos livros, desde o primeiro livro, e como aqui na série. Então são 3 personagens super importantes. A Marina, que é uma personagem que eu ainda não conheço nos livros, ela não foi apresentada ainda, mas que ela já foi apresentada aí na primeira temporada e que também é uma personagem negra. E agora eu não tô me lembrando de mais ninguém, mas assim, já de cara a gente tem todos esses personagens, inclusive
O próprio pai do Simon, né, que foi o Duque que faleceu também, era um personagem negro. E daí a gente pode, pulando essa parte dessa pequena polêmica, no livro é diferente. O Simon, ele é um personagem loiro, de olhos azuis, que faz mais sentido pra essa coisa. A Julia Quinn lançou esses livros bem no comecinho do século, então faz sentido essa narrativa de que eles... não era tudo tão desconstruído, então as pessoas pensavam que o Príncipe Encantado tem que ser branquinho, do olho azul e tal. Então a gente tem esses diferenciais do Simon. Na série, o Simon também é um personagem que ele é um pouco mais arrogante. A gente entende porque ele tem que ser assim, dado a história dele. Embora ele tenha a mesma história do livro, com aquela coisa dele não querer continuar a linhagem do pai e tal. Na série, tanto a primeira vez que eu assisti quanto na segunda, me dá um certo ranço dele às vezes. Me dá um certo ódio. E o personagem, que é o René, ele não vai estar de volta aí, o ator, ele não vai estar de volta pra segunda temporada. Então, a Daphne, assim como no livro, vai continuar casada com ele, mas ele não vai aparecer, provavelmente vão dar uma desculpa pra isso na série. Sei lá, eu acho que vai funcionar, mas ao mesmo tempo, me dá pena, porque aquela cena, por exemplo, de pau mal do jogo da família no segundo livro, não vai acontecer e eu acho que eles vão acabar colocando o Benedict ali, pra tentar substituir o lugar do Simon, sabe, que não vai estar. Enfim, isso aí é minha teoria, né? Assim como em Duque e Eu, O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavaleiro e Os Segredos de Colin Bridgerton, eles seguem a mesma fórmula. Então é aquela coisa. É um livro que conta a história de um dos irmãos Bridgertons, como eles se apaixonaram, por quem eles se apaixonaram, e eles só veem aquilo ao redor deles. Tem determinados momentos em que tem discussões em família, tem a Violet que aparece bastante, que eu tô louca pra ver como é que eles vão fazer determinadas coisas aí na série, mas a Violet também aparece, as brincadeiras entre irmãos e tal, tem isso. Fora isso, a gente não vê muito sobre, por exemplo, quando a gente tá vendo o relacionamento do Anthony, a gente não vê o Benedict, por exemplo, o relacionamento dele. Quando a gente tá vendo o relacionamento do Benedict, a gente não vê mais sobre o Anthony, é levemente citado. Então isso faz com que cada livro seja só sobre um personagem, entende? A gente conhece a família, mas é focado só naquilo ali que tá rolando, que, de certa forma, é bem plausível, porque é o que acontece no dia a dia. A gente não fica aí, sabe, falando de tudo, de todo mundo, conhecendo tudo. A gente foca aqui no nosso relacionamento, na nossa coisa que tá rolando aqui. Então faz sentido. E eu gosto do jeito que a Julia Quinn traz esses personagens pra gente conhecer no próximo livro, e aí no próximo livro conhece outros, e de vez em quando é citado. Fora que eu fiquei sabendo que o último livro, o 9º livro, se eu não me engano, ou o 8º, ele conta um pouquinho mais do que... É tipo como é que fala isso? Conta o pós, sabe? Tipo, todas as histórias foram finalizadas, mas a gente conhece um pouquinho mais de cada personagem. Isso é legal, porque a gente começa o primeiro livro da Daphne se eu não me engano, em 1813, e aí o livro seguinte do Anthony já é em 1814, aí o livro do Benedict é depois de... acho que... calma, que a minha conta tá ruim. Eu acho que é depois de 5 anos o livro do Benedict. Sim, aqui tem uma passagem de tempo também no livro do Benedict. Então, depois desses 5 anos ainda tem mais 3. Ainda passam mais 3. Então, isso se eu não tô errando as contas. E depois do da Penélope é só mais adiante. Eu digo isso porque no primeiro livro, a Daphne, ela é bem jovem. Ela tem 17 anos, se eu não me engano, 17. Ela é bem nova quando ela se casa. E aí no seguinte, a gente tem o Anthony. O Anthony se casa com 24? Não tenho certeza, mas ele é um pouquinho mais velho. E daí a gente vai ter, já no livro seguinte, do Benedict, ele se casa com 28 anos e o Colin se casa com 33. Então assim, tem uma passagem bem grande entre os anos em que cada irmão se casa. No final do 4º livro, deixou o gancho já pra ser muito rápido o casamento da Eloise, que vai se casar com 28 anos. No 4º livro, ela já tá com 28 anos. Então, capaz de no livro dela, que é o 5º, ela já tá fazendo 29. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, falando sobre esse resumo aí dos 4 volumes. O meu livro favorito dos 4 é o 3º volume, é o livro do Benedict. Tem toda uma pegada Cinderela. Fazem muita alusão a isso, sobre o horário, sobre as irmãs malvadas. E eu gostei demais. Eu gostei de como eles não levam isso o livro inteiro. É só o comecinho e depois já segue a história da Sophie, e depois a história dela com o Benedict e o romance e o conflito que a gente fica, embora a gente já veja um pouco mais disso em O Visconde que Me Amava, ao contrário do Duque e Eu, que não tem tanto esse conflito, a gente tem uma coisa mais simples na história da Daphne. Já a história do Anthony é mais intensa, porque a gente tem uma personagem que eles não se batem, aquele cão e gato. E no livro do Benedict são 2 personagens que se dão muito bem, mas que tem um passado e que o Benedict não se lembra. São histórias diferentes e que eu acho que funcionam muito bem, e por isso o 3º livro é o meu favorito. Embora o 2º seja muito bom, o 3º eu ainda acho um pouco melhor. Eu gosto muito, muito, muito. E o 4º livro, que foi um dos que eu mais esperei justamente por conta da série, em que eu já sabia que a gente descobriria sobre a Lady Whistledown, eu já sabia
sabia que era a Penélope. Então eu tava louca pra ver como ia ser e eu achei extremamente decepcionante. O quarto livro eu não gosto muito, não. Pra mim o que salva é o casal, mas sobretudo o Colin, que eu acho ele um personagem incrível, sensacional, perfeitinho, tá, mora no meu coração. Mas a Penélope pra mim é incrível e tal, mas no livro eu não acho ela tão incrível quanto na série. Embora eu goste dela também no livro, mas na série ela é um cristalzinho. E me preocupa um pouco, porque vamos começar então a falar sobre as expectativas da segunda temporada. Na segunda temporada a gente já sabe que a Penélope é a Lady Whistledown. Como eu disse, o ritmo da série tem que ser diferente. Os livros, eles são, como eu disse, histórias contadas sobre um casal. Cada livro em pouquinho. Na série já é o contrário. Eu tento imaginar que os livros, eles são a história do casal e a série é o universo expandido. Então eu não sei como é que eles vão fazer isso. Bridgerton já tá confirmado pra 5 temporadas. Quero ver como é que eles vão espalhar isso ao longo das temporadas, saca? Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas eu acho que fizeram sentido serem colocadas na primeira temporada. Como o Anthony com aquela personagem que é a Sienna, que no livro ela se chama Maria, mas que ela só aparece no segundo livro, na história do Anthony. Então, na série eles fizeram ele ser muito apaixonadinho por ela, todo babar o ovo dela e tal. E aí ele tem uma decepção com ela e por isso ele procurar uma esposa e ser essa sequência aí pra segunda temporada, quando que no livro não é assim. No livro ele tá ali já querendo procurar uma esposa, mas ele ainda tem esse affair com essa cantora que no livro se chama Maria, que é uma cantora aí de ópera. Rola isso no livro, mas não é nada intenso, tanto que tem uma cena que precisa, na minha opinião, ter na série, que é a cena em que a Kate, ela tem muito medo de chuva, tempestade, relâmpagos, trovões, e ela começa uma tempestade. Ela tá andando pela casa durante um baile na casa Bridgerton e ela se esconde embaixo da mesa do Anthony, e pra mim é uma cena incrível que tem que ter, é uma cena muito legal. E também, falando sobre cenas de escritório, tem outra cena que precisa ter, que é uma cena em que ela entra no escritório, porque ela escuta o Anthony falando com essa garota Maria, e aí onde que o Anthony vai? É claro que ele vai entrar neste escritório. E aí ela se esconde, gente, é muito bizarro, é muito louco. E é uma cena incrível, ela segurando a perna dele, tem uma coisa toda ousada, que pra época não era assim, né? Então é muito ousada, e ali eu já falei, meu casal. Falando sobre, como eu já falei, do protagonismo negro, aqui a gente vai ter de novo isso, uma vez que nos livros as irmãs Sharna, acho que é Sharna, não é? Shauna. Enfim, as irmãs Kate e Edwina, que são as duas debutantes que vieram pra Londres aí pra debutar na temporada, que são protagonistas aqui na série negras. Então, diferente do livro, em que eu acho que isso vai acontecer muito ainda ao longo dos próximos livros da adaptação, mas são duas personagens, então, que elas aparecem debutando aí durante a temporada, e o interesse do Anthony é na Edwina, que é o diamante da temporada, que no livro ela é descrita como graciosa, bonita, simpática, todo mundo quer ela, só que ela leva muito em consideração, que é uma coisa inclusive muito diferenciada pra época, no livro eles pontuam isso muito, a opinião da Kate, que é a irmã dela. Elas são irmãs por parte de pai, se não me equivoco, não tenho certeza. Eu só sei que o pai dela morreu e depois a mãe biológica da Edwina criou a Kate. Então não tenho certeza se as duas são do mesmo pai, mas de qualquer forma elas são irmãs que foram criadas juntas pela mesma madrasta que criou a Kate desde pequenininha, quando o pai dela morreu. E com isso ele fica atrás da Edwina, só que a Kate não quer de jeito nenhum deixar o Anthony cortejar a Edwina, porque ela protege muito a irmã e ela vê o Anthony como um libertino, como um cara sem princípios. E depois que ela vê aquela cena, ainda mais conforme ela vai conhecendo ele, ele falando pra Maria, quando ele tá se pegando com ela no escritório e ela tá escondida, escutando, que ele quer casar e tal, mas ele não acredita no amor, porque é uma coisa que o Anthony pensa muito durante esse segundo livro. Ele não quer se apaixonar, ele quer se casar, ele quer ter um relacionamento bom, ele quer dormir com a esposa dele e tal, quer ter as coisas, só que ele não quer amar a esposa. Ele acha que isso é uma coisa muito complicada, porque o pai dele, que é uma coisa muito importante também no livro, o pai dele morreu jovem, ele acha que ele vai morrer jovem também. E no final do livro a gente tem uma passagem muito interessante da autora, da Julia Quinn. Ela faz uma nota falando por que ela fez o Anthony assim, e falando sobre a alergia do Anthony a abelhas, porque o pai do Anthony, pra quem não sabe, o símbolo de Bridgerton, que é a abelhinha, é por conta que o pai do Anthony, o Edmund, que inclusive já teve aí o seu ator confirmado, que é este carinha aqui, que ele vai fazer aí o papel do Edmund, muito provavelmente nos flashbacks, já tem uma ceninha aí de flashbacks vazada entre o Anthony e o Edmund, e ele foi um personagem que ele morreu com 28 anos.
Então, por uma picada, ele teve uma reação alérgica muito forte a essa picada aí de abelha. Então é um medo que o Anthony leva desde muito jovem e ele acha que ele vai morrer, ele não vai conseguir passar dos 28 anos, porque o pai dele foi um cara incrível, ele nunca vai ser tão incrível quanto o pai dele na cabeça dele, e o pai morreu com 28 anos, então ele não acha que ele vai passar dessa idade, ele não quer ver a esposa se apaixonar e acabar morrendo de dores e sofrimentos depois que ele falecer tão jovem. E nessa nota da Julia Quinn no final do livro, ela explica justamente o quão comum é isso, o trauma que homens, principalmente homens, sentem quando perdem a figura paterna muito jovem. Eles têm esse medo de morrer cedo, eles têm esses traumas, e que pra mim é uma novidade, inclusive é uma coisa que ela fala, que normalmente 90% do público dos livros dela é mulher e pode não entender isso, mas que é uma coisa muito comum que ela quis trazer pro livro. Ela também no finalzinho comenta sobre a alergia do Anthony, e ela fala que na visão dela, como ela é autora e ela tem domínio sobre as histórias, o Anthony viveu até os 80 e poucos anos e nunca morreu de picada, ele não era alérgico aí a abelhas também. Esse assunto da abelha também é muito importante para uma cena que eu espero que role, que é a cena do Anthony sugando aí o veneno do peito daqui do... Como é que chama isso? Isso aqui, gente. Deixa o nome aqui, editora. Não lembro. Busto, do busto. Do busto da Kate, que faz com que a Portia e a mãe dele estão passando ali no jardim na hora, vejam, e ele seja obrigado, coitadinho do Anthony, né? Ele nem queria, ele seja obrigado aí a pedir a Kate em casamento. E a Kate fica muito insegura por conta disso, e eu acho que isso é um drama que vai ter na série, assim como teve em Do Que Eu, naquela questão dos filhos. Eu acho que aqui vai rolar também, porque ela fica muito insegura, pensando que ele vai casar com ela, mas ele tá querendo casar com a irmã dela, no fundo ele queria casar com a Edwina, ela não se sente bonita, ela não se acha bonita, então toda vez que eles estão juntos ela pensa que ele tá pensando em outra pessoa, quando ele fala que ela é linda, ela acha que ele tá mentindo, porque ela vai ter que se casar, não tem o que se fazer, e ela fica muito insegura por conta disso, porque ela acha que ele foi obrigado a casar, quando na verdade ele já tinha sonhado com ela, já tava querendo ela há muito tempo, ele só não se dava o luxo de falar assim, não, eu vou. E aí quando ele teve essa desculpa na hora, ele falou, bora, sabe, casa comigo então, é nós que voa. Acho muito legal essa cena e eu espero que tenha. Outra coisa que a gente já sabe que vai ter é o Newton, o cachorrinho da Kate, que é importante aí no livro pra uma das cenas mais engraçadas do livro, que é uma cena em que ela perde o controle do Newton. Eu não sei como isso vai acontecer exatamente, porque no livro dá a entender que ele é um cachorro muito forte, tanto pra puxar ela pela coleira, mas é uma cena muito engraçada que o Anthony fica muito fulo da vida, ele acaba tendo que puxar a Edwina que cai no lago, então é uma cena muito tensa assim, mas muito, muito, muito engraçada que tem, e eu espero também que tenha na série. E agora falando de outras coisas que rolaram aí no segundo e no terceiro livro, que eu acho que vão rolar aí nessa segunda temporada e não nas próximas temporadas. No caso do Benedict, a gente viu uma ceninha aí que saiu no teaser, inclusive tem react, você pode assistir clicando aqui ou aqui na caixinha de descrição, sobre o trailer. Eu fiz um react, uma análise rápida aí do trailer que saiu essa semana, o primeiro teaser trailer, eu acredito que vão ter outros aí ao longo de março, talvez até no finalzinho agora desse mês. E aí, lá tinha uma cena do Benedict beijando uma pessoa, que a gente não sabe quem é, e muito provavelmente não é a Sophie. E já na primeira temporada, a gente também tem o Benedict ficando com aquela moça que faz os vestidos, como é que chama quem faz vestido, gente? Não é costureira... A garota do ateliê, sumiu o nome. Enfim, essa daí mesmo. Ele fica com ela, que é uma coisa que não rola no livro. Não rola, mas eu entendo a alusão que eles fazem à história da Sophie. Porque a Sophie é uma personagem que ela foi muito bem criada, mas ela era uma filha bastarda. E que aí no livro dela, quando ela conhece o Anthony, ela fugiu de casa, ela saiu de casa e ela teve que virar uma criada. Então aqui a gente tem não exatamente uma criada, mas uma personagem que serve às famílias mais ricas, que é uma costureira. E lá na primeira temporada ele fica com ela, então tem várias falas que fazem alusão e preparam um terreno pra Sophie, principalmente quando ele fala, ai, qual que é o problema, só porque ela é uma costureira, uma criada, uma serviçal, não lembro exatamente a palavra que ele usa. Não quer dizer nada, ela ainda é uma pessoa e tal. E pra mim isso aí dá uma alusão aí, uma preparação pra Sophie. Mas são pontos que não rolam no livro, então eu acredito que são casinhos que, como a gente sabe, ele não era, tipo, virgem no livro dele. Mas a gente não conhece as outras histórias, porque pra ele não tem muito valor antes dele conhecer a Sophie. Então eu acredito que sejam classificadas aí como outras historinhas da vida do Benedict, que a gente não conhece no livro, mas a gente sabe que já rolou. Por isso que eles fazem na série, até porque pra ele aparecer mais, a gente conhecer um pouco de todos os irmãos ao mesmo tempo. Embora a gente, tanto nos livros quanto na primeira temporada de Bridgerton, a gente não viu tanto assim nem a Francesca, nem o Gregory e nem a Heathcliff, que são os três mais jovens. E eu entendo, eles são muito jovens, então tem um porquê. Aqui no quarto livro, o irmão mais novo, que é o Gregory, ele tá
Aliás, a mais nova é a Francesca, né? Mas FG. Não, o mais novo é o Gregory. Então o Gregory, ele tá na universidade, ele tá com 18 anos. Então ele já tá um pouquinho mais velho. Mas ainda assim, eles são todos muito jovens, então a gente não vê tanto isso. Mas todos os 5 irmãos mais novos, até a Eleanor, que é aí a que vai debutar na segunda temporada, que é uma coisa muito surpreendente, e isso só acontece no 5º livro. Então eu fico imaginando, se já tem 5 temporadas confirmadas, será que vão ser só 5 temporadas mesmo? E aí na 5ª já vai terminar junto com o último livro, que se eu não me engano é o 8º? Aí faz sentido, porque daí eles adiantaram outras coisas. Mas se eles vão fazer uma temporada pra cada irmão, me preocupa um pouco. Porque, por exemplo, agora a Heloise vai debutar. No livro ela só debuta com 28 anos, porque a mãe dela permite que ela só debute quando ela quiser. Na primeira temporada ela já tava quase. Agora na segunda ela já tá debutando, a gente já viu isso no trailer. Não sei como é que vai ser isso, porque aqui na série ela ainda é novinha, no livro ela já tem 28 anos, eu acho que, claro, pra mim já tá claro que eles vão mudar isso, mas como que vai ser essa ordem? Vai mudar muita coisa entre o livro e a série? Não sei se vai me incomodar. Como eu disse, as mudanças da primeira temporada eu achei tudo ok. Entendo por que fizeram do jeito que fizeram. Mas eu quero que tem que fazer sentido, na minha opinião. Outra coisa é a Penélope, que só no 4º livro a gente descobre que ela é a Lady Whitstable. E a gente já descobriu no 1º volume da série. Só pra saber como é que vai ser a ligação dela com o Colin. Porque agora a Heloise já sabe. No livro ela não sabe. Como é que vai ser essa relação, sabe? Será que isso aí foi feito justamente pra ter mais uma conexão, uma história mais engraçada e mais legal? Como vai ser o relacionamento dela com o Colin, porque ficou em aberto já na primeira temporada, então acredito que aqui na segunda vai rolar alguma coisa sobre eles ainda, e quem sabe aí, enfim, né, vamos ver como é que vai rolar aí. E o Colin é um personagem que eu gosto muito, então quero saber como é que ele vai descobrir, sendo que só ele sabe no livro dela, só ele descobre sobre isso, a princípio, né, depois todo mundo descobre, mas... Então eu quero ver como é que vai ser isso. Uma coisa também muito curiosa é que eu quero ver como que a gente vai perceber a Penélope agora que a gente já sabe que ela é a Lady Whitstable. Então como que a gente vai olhar pra ela... ela olhando, escutando as conversas, ela sabendo das coisas, porque no livro é muito legal, como eu já sabia, eu já li os livros sabendo que ela era Lady Whitstable, quando sempre aparecia ela em algum lugar, eu falava, ali tava Penélope Farrington. Eu já ficava assim, tipo, ela tá ali escutando conversa. Então acho que vai ser legal saber disso também aqui no livro, na segunda temporada, aliás, e ficar mais de olho e ver o que ela tá escutando ou não. Outras cenas que eu queria, só pra finalizar esse vídeo que já deve estar ficando gigantesco, que queria muito que tivessem, algumas a gente já sabe que vai ter. Uma delas é o jogo de Pall Mall lá na residência de Audrey Hall, se eu não me engano, que é a casa aí de verão dos Bridgertons. Então a gente vai ter, essa cena já foi confirmada, inclusive tem um pôster super bonito que eu vou deixar aqui pra vocês verem, que tem o Taco da Morte, a Abelhinha, o casalzão da segunda temporada. Então a gente já sabe que vai ter o Pall Mall. Uma cena que eu gostaria muito, como eu disse, é as duas cenas, tanto a que a Kate tem medo do trovão, então eu acho que seria legal, até depois quando eles estão casados, a cena na cama em que ela tá com muito medo e o porquê ela tem esse medo. Eu acho que eles vão tirar esse background dela, eu acho, do medo dela, da história dos pais dela, quem sabe, eu acho que vão acabar tirando. Talvez a gente tenha, assim como a gente teve do Simon, talvez, mas não sei. Eu acho que como tem muito background a Kate, justamente por ela estar sempre preocupada com a Edwina e não com ela mesma, ela já tá mais velha, ela tem 22 anos e ainda não pensa em debutar. Ela já tá debutando, mas ela não pensa muito no casamento dela, ela só pensa no da irmã, que é uma coisa que inclusive faz com que ela tenha uma grande conexão com o Anthony depois que eles se conhecem melhor, porque toda essa responsabilidade que ela vê em cima da irmã, vê de cuidar da madrasta, da Mary, ela também vê, o Anthony também vem cuidar da família, em ser o pai agora, o provedor da família, ser o Visconde. Então é uma coisa que acaba unindo eles um pouco mais. Então eu gostaria muito que tivesse essa cena deles conversando inclusive sobre isso. Eu acho que vai rolar. A cena dela na cama, em que ela tá com medo ali das tempestades, depois que eles já estão casados. Também queria que tivesse a cena deles correndo com o Newton. Eu acho que como a gente já tem o Newton confirmado, aqui a gente já tem o cachorrinho que vai fazer o Newton, que é esse cachorrinho aqui que eu vou deixar passando, que ele é muito fofinho, eu acho que vai rolar essa cena assim, deles caírem na água, eu acho que vai com certeza rolar, acho que tem tudo pra ter. Outra história que eu acho que vão desenvolver um pouquinho melhor nessa segunda temporada, um pouquinho melhor, eu acho que vai deixar muita coisa ainda pro spin-off, mas é a história da própria Rainha Charlotte com o marido dela, que era o rei, o que aconteceu pra ela chegar ali naquele posto, como foi a história dela, não tanto o passado, mas talvez alguns sutis comentários, uma vez que a gente já viu uma cena aí que saiu sobre a rainha, falando cadê a Lady Whitstable, tá tudo muito monótono e tal, e aí depois no trailer aparece ela recebendo ela super alegre de novo, porque, enfim, era uma coisa que tirava ela ali desse topor, dessa coisa de ser rainha, tá sempre no TED. E eu tô falando isso porque o spin-off da Rainha Charlotte já foi confirmado. Isso no ano passado, então agora, nesse ano de 2022 ainda, deve sair mais pro final do ano,
se não estou falhando com as memórias, mas deve sair já o spin-off contando a história da jovem rainha Charlotte, ela conhecendo o seu marido, toda a história deles. Também já foi confirmado que a gente vai ter a jovem Lady Danbury e a jovem senhora Violet Bridgerton. Então é uma história aí que eu tô quero muito ver esse prequel que chama, né, que é uma história antes da história. Então a história da rainha antes de Bridgertons, e é uma série que já foi confirmada para uma só temporada, então não vai ter várias temporadas, é uma temporada só que vai contar fazer esse prequel aí, essa história antes, e depois a gente vai saber sobre a rainha. Então, antes de Bridgertons, né, da primeira temporada. Então eu tô animada pra ver um pouco mais da história dela, de como eles vão dar esse gancho, porque antes da terceira temporada estrear, a gente vai ter o spin-off. Então muito provavelmente vai ter um gancho aí, alguma coisa dela falando que se lembra, ou alguma citação que a gente vai ver muito provavelmente nesse spin-off. E por último, a cena que eu já falei, que eu gostaria muito, muito que houvesse, a cena dela se escondendo embaixo da mesa enquanto ele tá se pegando com a Maria, e depois ele dispensando a Maria, e ele se beijando, é aquela cena eu acho que tem que ter. Uma coisa que rolou no teaser, que eu acho que vai ser um pouco diferente, justamente pra introduzir mais a Daphne, que não aparece tanto assim nesse segundo livro, é uma cena em que a Daphne pega alguém fazendo alguma coisa muito comprometedora, e eu acho que é esse beijo aí entre o Anthony e a Kate, que não rola assim no livro, mas eu acho que poderia acontecer na série. Mas também pode ser que ela pegue o Benedict e essa amante aí que a gente vê um pedacinho no teaser. Me contem o que vocês acham, que cena que não pode faltar do livro na segunda temporada. O que mais dos próximos livros você acha que já vai ter nessa segunda temporada? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você ainda não viu meu react e análise do trailer, você pode assistir com o link aqui na descrição. Espero vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.